Atos 5:42. Eu acredito que você já leu esse texto de casa em casa. E todos os dias, no templo e de casa em casa, esses primeiros cristãos, os nossos irmãos e irmãs de outrora, que muitas vezes é chamado de igreja primitiva, esses irmãos de templo e de casa em casa, eles não paravam de falar que o Galileu é o Cristo. Eles não paravam de anunciar Jesus, o Cristo. Eu hoje gostaria de conversar um pouco a respeito de novas coisas que foram acontecendo. Oi, Carol, é você? Tudo bom? Faz tempo que eu não te vejo. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, viu? Todos vocês. Todo mundo que faz tempo que eu não vejo. É que a Carol trabalhou comigo no Colégio Água Viva assim que eu cheguei. E aí eu li a minha miopia, estigmatismo, esse óculos está funcionando bem. Um dia eu estava numa formatura, a Márcia estava comigo. E eu era o cerimonial. E aí, não me deram o papel do cerimonial, eu tinha que olhar e ver quem era. Ah, meu Deus. Às vezes eu saio para... Tenho que fazer mais isso, mas às vezes eu saio para andar e correr. Tenho que fazer mais, tá? Não acha que eu sou o cara que corre e anda. E aí, às vezes, eu estou sem óculos, né? Então, se você me encontrar e fala, pô, o pastor nem cumprimenta, é que o pastor é cego, ele não te viu. Às vezes eu também estou nadando, as pessoas vão chegando bem pertinho assim, a pessoa até toma um susto, né? Mas é isso que acontece. Quem usa óculos entende. Hoje eu gostaria de conversar um pouco, meus irmãos e irmãs, sobre algumas coisas novas que foram acontecendo com os homens e mulheres que creram em Jesus Cristo. Porque vocês sabem que eles tinham uma religião, vocês sabem disso, não é? Eles eram judeus, eles estavam dentro da concepção judaica de Deus. A tradição de Abraão, Isaac e Jacó, os sacerdotes, enfim, ir à sinagoga, esses irmãos participavam dessa dinâmica religiosa e espiritual. No entanto, começou a acontecer algumas coisas novas. Esses irmãos que antes não se reconheciam como uma outra religião, não se reconheciam inaugurando uma outra fé, que achavam que eram judeus e criam de fato que eram judeus porque reconheceram o Messias, que vem de uma tradição desde o Antigo Testamento, a tradição messiânica. Esses irmãos começaram de repente a ter alguns elementos novos na sua espiritualidade, na sua vivência, enfim. Ao ponto de chegar um momento deles não mais reconhecerem como judeus. Mas isso não aconteceu assim. Creio em Jesus e não sou mais um judeu, entendem? Isso foi acontecendo de uma maneira processual, enfim. E alguns dos elementos, ou um elemento em especial, eu gostaria de falar hoje, que é o elemento casa. Esse elemento casa, ele começa a acontecer de uma maneira muito intensa para aqueles irmãos e irmãs que creram em Jesus Cristo. Eu usei esse versículo de Atos 5:42, mas na verdade eu poderia usar vários outros versículos. Por exemplo, Atos 2:2 fala que o Pentecostes aconteceu numa casa. Eles estavam numa casa, orando numa casa, eles já estavam um tempo ali. Alguns interpretam que eram amedrontados, porque de fato estava todo um reboliço no Império Romano. E eles estavam ali orando numa casa, e foi numa casa que aconteceu o que nós chamamos da vinda do Espírito Santo no meio de uma festa que já era celebrada pelo judaísmo, chamado Pentecostes. Em Atos 2:46, eles estão celebrando a ceia numa casa. Ananias ministrou a vida de Saulo numa casa. Pedro foi na casa de Simão Curtidor. Pedro viveu uma experiência numa visita que ele está na casa de Cornélio. A igreja se reunia na casa de Marcos, isso está em Atos 12:12. Atos 16:34, Paulo e Silas estão na casa do carcereiro. Atos 16:40, Paulo e Silas estão na casa de Lídia. Atos 20:20, Paulo em Éfeso vai ministrando de casa em casa.
Atos 28:30, Paulo ministra 2 anos na sua própria casa. O elemento casa, então, que a gente não encontra tão mais na fé judaica, começa a ser um elemento principal na vida dos irmãos e irmãs da primeira igreja, ou a primeira caminhada dos irmãos que são cristãos. Interessante que a palavra casa, meus irmãos e irmãs, quando eu falo casa, biblicamente, eu não estou me referindo àquela estrutura, aquele endereço. Porque a palavra casa, na Bíblia, se confunde, por exemplo, com família. Porque não há uma palavra para família no grego. Quando eu falo casa, é a família, entendem? Então, casa não é necessariamente uma estrutura arquitetônica, enfim, ou um endereço, ou uma geografia. Casa na Bíblia está mais relacionado com as pessoas do que com o prédio. Então, eu gostaria de falar hoje, quando você me vê falando a respeito de casa, talvez se confunda entre quando eu quero falar sobre a estrutura, mas na verdade a minha ênfase maior é falar sobre eu e você, sobre nós. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que eu tenho um privilégio que meus filhos não têm. Eu nasci e cresci, claro que nasci no hospital, né? Mas eu, logo depois de ter nascido, fui para uma casa e fiquei nessa casa a minha infância toda, minha juventude toda, e cresci nessa casa. Quantas pessoas tiveram esse mesmo privilégio? Que legal. Os meus filhos não, meus filhos nasceram em uma, foram para outra, e às vezes quando eu vou nas cidades por onde nós passamos, por questão do pastorado, eu gosto de fazer questão de parar na frente da casa e falar, olha, aqui você brincava, enfim. Mas, enfim, as lembranças que eu tenho são muito nostálgicas. Por exemplo, eu me lembro do barulho do portão. Sabe o barulhinho do portão? Eu me lembro que minha casa era de taco. E eu guardava as figurinhas da Copa embaixo de um taco solto. E quando eu, às vezes, tenho a oportunidade de dormir na casa de uma pessoa que é uma casa de taco, aquele barulho parece que me leva numa viagem no tempo, sabe? Uma nostalgia. Eu me lembro do cheiro da minha casa. E até hoje meus pais moram lá. Quero mandar um beijão para os meus pais. Eles sempre me acompanham. Senhora Aparecido, Senhora Percides, Deus abençoe a vida de vocês. Eu me lembro o cheiro da nossa casa. Eu me lembro do tapete, onde eu brincava com as minhas miniaturas, Playmobil, Comandos em Ação, Lego. Eu me lembro da minha mãe, que ficava com 3 crianças o dia inteiro, porque meu pai trabalhava dia e fazia também hora extras à noite, e minha mãe às vezes do nada fazia umas brincadeiras de se esconder embaixo da mesa, e deixar os filhos procurando ela. Eu acho que era por desespero de ficar 3 dias, muito tempo com 3 crianças. Ela queria um tempo, né? E de repente a gente começava a chorar. E de repente ela saía debaixo da mesa. Era uma mãe sapeca. Fazia muito piada, minha mãe. Até hoje ela faz muita piada. Muita piada. Era uma mãe às vezes que até nos constrangia diante dos amigos, sabe? De tanta piada que fazia. Se você voltasse 30 anos atrás e fosse naquela rua, você ia encontrar um negrinho com havaianas nas mãos. Usava mais havaiana nas mãos do que nos pés. Meu pai falava, por que você compra havaiana se usa na mão? É porque a havaiana no pé não deixa correr, né? E a gente sempre corre com 10, 12 anos. Esconde-esconde, pega-pega, tudo acontecia naquela casa. Os machucados que eu tenho, as cicatrizes. Cicatrizes físicas, mas também cicatrizes emocionais, tristezas, mágoas, choro, mas muita, muita alegria. Sou o filho caçulinha do meu pai e da minha mãe, brigas de ciúme com as minhas irmãs, e ali dentro daquela casa com um cheiro, com uma história, Jesus nos tocou, e a gente foi crescendo nos caminhos de Jesus. Então, quando eu falar de casa, eu quero que você fale, sou eu. Como eu orei pela Monique e pastor Tiago, sou eu e as minhas circunstâncias. E eu estou fazendo uso de uma expressão de um filósofo chamado Gazette, que sou eu e minhas circunstâncias, sempre. Sempre no encontro com uma pessoa, Ortega y Gasset, no encontro com uma pessoa,
é a pessoa e as suas circunstâncias. Sempre quando você se encontrar com alguém, guarde isso, você encontra essa pessoa e as suas circunstâncias. A pessoa é uma história, entende? A pessoa é uma caminhada, é um jeito, é uma casa. Tem uma tradição ali. O encontro com cada ser humano é um encontro com uma tradição. Sabe quando a gente entra na casa de alguém que a gente pede licença, se pode abrir a geladeira ou não? Tem algumas pessoas que não pedem essa licença, né? Mas essa licença a gente deveria pedir ao encontrar com as pessoas. Ter a sensibilidade de tocar em alguns assuntos ou não tocar, porque é uma história, entende? E não julgar, porque é uma história. Isso é casa, ou um pouco disso é casa na Bíblia. Cheiro, gosto, lembrança, trauma, história, mágoa, machucado, ferida, inconstâncias. Isso é casa. É por isso que a palavra casa na Bíblia, que é oikos, vai se confundindo com algumas outras palavras muito importantes na caminhada cristã, como koinonia, né? Que está implícito a palavra oikos. Uma outra palavra em grego que se confunde com casa é koina, que se usa muito no Novo Testamento, que é em comum. Eles tinham tudo em comum. Em comum. É koina, que está relacionado com oikos. Bom, antes de prosseguir, eu gostaria de dar alguns esclarecimentos, 3 esclarecimentos. Eu estou fazendo aqui, por exemplo, então, o que eu expliquei, eu estou fazendo uso da palavra templo e casa na ideia de uma dimensão, algo diferente. Pois me parece que com Jesus de Nazaré, vai acontecer uma nova forma de expressar a fé. A dimensão casa, ela vai suplantando a dimensão templo, de uma maneira processual. A segunda consideração é que eu não tenho em nenhum momento aqui o propósito de desmotivar você a vir ao templo. Pelo contrário, eu quero com essa reflexão que onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, aqui nesse encontro ou em qualquer outro lugar, você seja recebido plenamente como casa. E você receba a pessoa plenamente como casa. Depois que eu orei pela Monique, ela me abraçou, né, e aí ela disse pedindo desculpas. Um templo que não suporta alguém que quer chorar, não é casa, entendem isso? Um templo onde eu não tenho a liberdade de falar, poxa, estou cansado hoje. Um templo que me impõe protocolos, liturgias, ao ponto de eu me distanciar da minha humanidade, não é casa, entende? Um templo onde vai impondo em nós relacionamentos hierarquizados, não é casa. Vocês entendem isso? Um templo onde vai impondo em nós que há alguns mais espirituais do que outros, alguns mais fortes do que outros, alguns que têm oração mais forte do que outra, não é casa. Porque a casa sou eu que contei a minha história e eu te dou a permissão de você contar a sua. Um templo onde eu falo, a Monique está chorando, será que aconteceu alguma coisa na casa dela? E começo a julgá-la, não é casa. Então, eu não estou em nenhum momento desmotivando a igreja a vir ao templo. Na verdade, eu gostaria que o templo recebesse as casas. E eu fosse totalmente casa. E dar a liberdade de você ser totalmente casa. Sem máscaras, sem escudos e sem armaduras que escondem as suas vulnerabilidades. E a terceira consideração, a primeira então é o uso que eu estou fazendo de casa e templo, a segunda é não tenho o propósito de desmotivar você vir aqui, muito pelo contrário, venha e venha inteiro, venha e venha inteira. E a terceira e última consideração é que, independente de onde nós estivermos, nós somos chamados a ser casa e acolhermos as pessoas, hospitalizarmos uns aos outros. Acolher você e você me acolher. Então, para prosseguir essa nossa reflexão, eu gostaria de levantar 2 perguntas e procurar responder ela nessa devocional. A primeira pergunta é: quais foram as razões desse deslocamento do templo à casa que os primeiros cristãos
viveram em Atos? Qual foi a principal razão que foi fazendo com que esses irmãos que iam ao templo começassem a ir enxertando a ideia de casa, e de casa, e de casa, e de casa? Por que isso? Por que que a fé deles estava mais coerente com a casa do que com o templo? Essa é a primeira pergunta que eu quero levantar. Qual a razão do deslocamento da casa para o templo? E a segunda pergunta é: quais são os desafios desse deslocamento para mim e você hoje, século 21, cristãos hoje? Tudo bem? Vocês estão comigo? Posso prosseguir? Espero que não seja enfadonho, espero que você aproveite esse momento, tá bom? Ok? Todo mundo compreendeu? Eu fui claro? Então tá bom. Vamos lá então, primeira pergunta. Primeira pergunta é: o que aconteceu, ou o que foi acontecendo com esses irmãos e irmãs, que foi fazendo com que eles fossem para casa? Se você inverter o versículo que nós lemos, o Atos 5:42, Atos 5:42 diz assim: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Se a gente inverter, eu acredito que está aí a razão. O fato deles ensinar e anunciar Jesus, o Cristo, fez com que eles fossem de casa em casa. O anúncio que aquele galileu, que tinha um endereço, que nasceu num casebre, que teve uma infância, que teve amigos, que era o filho do José o carpinteiro e de Maria não é sua mãe, fez com que eles entendessem que Jesus era a revelação caseira de Deus. E aí, precisavam de um ambiente um pouco mais coerente dessa maneira como Deus se revelou em Jesus. Que não foi um jeito protocolado ou de glória descendo em fumaça, mas foi de glória descendo em carne e osso. O que eles compreenderam em Jesus e viram nas suas próprias práticas, foi exigindo ou foi promovendo uma nova forma deles se relacionarem com Deus, consigo e com o próximo. Eles ouviram o testemunho e muitos deles pessoalmente testemunharam que Jesus não, muitos deles testemunharam não, eles não testemunharam isso. Muitos deles ouviram que Jesus nasceu num casebre. E o próprio Jesus falou isso. Porque se chegou até nós que Jesus nasceu numa manjedoura, é porque com certeza ele conversou com os seus amigos, discípulos. Muitos testemunharam aquilo que está em Mateus 13:55, que eu citei. Não é esse Jesus, o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, os seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, Deus se revelou numa casa, numa família, num lar. O fato deles virem um dia Jesus orando e chamando Deus de Abba, o Deus que o judaísmo nem mesmo gostava de mencionar, mas usava algumas letras para falar da eternidade e da majestade de Deus. Um dia, esse Jesus, ali perto deles, a um tiro de pedra, fala Abba, que quer dizer papai, paizinho ou ababá. Eles também testemunharam que se Deus é Abba, via em Jesus tratando os seus amigos como irmãos, adelfos. Isso está em Mateus 12:46. Eles também viram Jesus entrando em muitas casas, comendo, dormindo, ficando perto das pessoas. Isso está em Marcos 11, a gente poderia usar vários outros exemplos de Jesus entrando nas casas. Eles também testemunharam que Jesus foi muito pouco ao templo. E uma vez em especial, ontem o pastor Tiago lembrou desse versículo, uma vez em especial, que tem aquela situação complicada em Marcos 11,
ele entra no templo para falar, o templo tem que ser casa. E quando o templo não é casa, está errado. Em João 13, eles viram Jesus reservando um lugar caseiro para fazer duas coisas muito especiais, a ceia e o lava-pés. Em Mateus 27:54, Jesus é preso e revela seu amor de um jeito tão humano que choca até mesmo um soldado romano que fala, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E a última lembrança que eu gostaria de trazer, que para mim é maravilhosa, eu ainda paro para pensar sobre isso, é que esse Jesus, o Cristo, que morre e no terceiro dia vence a morte, ele volta para caminhar na praia e ele chama os seus amigos para um churrasco de peixe e pão. Ele não chama os seus amigos para uma grande doutrina a respeito da ressurreição, mas ele revela a força da ressurreição em falar, traz uns peixes aí, vamos fazer um churrasco aqui, fazendo um fogareiro caseiro na praia. O fato deles olharem para esse Galileu e verem que ele é o Cristo, não condizia com os protocolos sacerdotais do templo, vocês entendem? Não condiz, não combina, é como se a gente, é estranho. É estranho os proformes, é estranho o distanciamento, é estranho a hierarquia de um sacerdote todo ornamentado que cumprimenta você e te coloca pela simples maneira de se vestir que você é menos do que ele. É estranho porque Jesus é um de nós, que foi isso que disse lá em João, que o verbo se fez um de nós e nós vimos a sua glória nesse homem que conviveu conosco. Em 1 João diz que aquilo que os meus olhos viram e as minhas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, ele estava aqui conosco, é um amigo. A ressurreição manifesta como um amigo chamando um outro amigo para comer churrasco, não condiz com o templo, não dá, não bate. É mais ou menos você convidar aqui nós negros para ficar parado no louvor, a gente não consegue, não é não? A gente não consegue. Porque há uma identidade em nós que não condiz com os proformes. E isso foi fazendo com que essas pessoas fossem entendendo que Jesus, o primogênito, foi inserido na casa comum. Isso está em Hebreus 1:6. Oikomene. Jesus, o primogênito, veio para a casa comum. E olha que bonito, meus irmãos e irmãs. Quando você lê em Mateus 27:51, acontece que no ato da morte de Jesus, o que acontece com o templo? Vocês se lembram? No ato da morte de Jesus, o que acontece com o templo? Tem uma coisa notória que acontece no templo, vocês se lembram? Aquela cortina que separava o Santo dos Santos e o pátio comum, racha, não é? Tem um rasgo ali. E se você conhece um pouco a respeito do templo, do tabernáculo, você sabe que quem somente entrava naquele espaço era a elite, não era? Era o top. O povo comum, eu e você, ficava ali babando, pensando, o que será que tem lá dentro? Mas quando Jesus Cristo morre, rasga-se um véu, para que não somente eu e você entremos, mas para que ele saia para o pátio comum. O Santo dos Santos saiu para o pátio comum, de homens e mulheres comuns, como eu e você. E aí então, essas pessoas entendem que, é a casa, vamos lá em casa, bora para casa. É em casa, onde eu sou, onde você é, que condiz com essa fé. Onde eu posso contar minhas histórias, onde eu posso chorar. Eu brinquei com o Juba ontem, né? Falei do Havaianas, onde eu não fico de calçado e calça. Onde o cheiro, o jeito e as fotografias na parede vai mostrando quem eu sou. E eu não consigo me esconder atrás de um véu hierarquizado, sacerdotal. Mas você me vê quem eu sou. E essa liberdade de você estar na minha casa faz com que você vá se encorajando também a abrir a sua casa.
e você conta para mim a sua história, e a minha história se encontra com a sua, sem julgamentos, e eu posso estar um pouquinho mais perto de você, e a gente pode experimentar um pouco mais de Deus. Agora, muros, proteção, véu, passando uma ideia idealizada de perfeccionismo, nos distancia. Vocês entendem isso, meus irmãos? Porque nós estamos juntos quando a gente demonstra a nossa vulnerabilidade. Esses irmãos entenderam isso, que havia uma dimensão, que até eu podia ir ao templo, mas havia uma dimensão outra, que mesmo quando eu estivesse no templo, eu deveria seguir essa dimensão. No Evangelho de Lucas, por exemplo, Jesus usa uma parábola falando de um sacerdote, um de levita, que tinha a dimensão templo, e de um bom samaritano que tinha a dimensão casa. Porque o problema não é o templo, o problema é o templo me impedir de estar com as pessoas, entende? O problema, aqui é uma crítica não somente à IPI de Marília, mas a nós. Por exemplo, eu não pensaria mais um templo onde a gente está voltado para a parede, entende? Onde a gente entende que louvar a Deus é para frente, e não para o lado. A gente precisa pensar numa arquitetura templária, talvez mais condizente com a nossa fé. Onde eu tenho a possibilidade de sentir você, e ver você chorando, e ver você sorrindo. E olhar para você, aqui essa perspectiva que eu estou, enquanto eu estava contando a minha história, eu estava imaginando a história de todos vocês, que também têm as suas histórias. Essa dimensão, olhar no olho, me faz agradecer a um Deus que não está cuidando somente de mim, mas de você também. E eu não entro aqui de uma maneira egoísta, louvando pelas minhas coisas, ou pedindo pelas minhas coisas. Mas enquanto eu estou aqui felizão, nossa, felizão, glória a Deus, eu vejo uma irmã chorando, e eu tenho que parar. Eu tenho que diminuir a minha alegria, porque minha alegria pode estar chocando alguém que está triste. E esse pensamento, para mim, é mais Deus do que um vir dando risada e um vir chorando, sem o que está chorando perceber que o outro está rindo, e sem quem está rindo perceber que tem um outro chorando. Não é assim que a gente faz em casa? Oxe, seu irmão está triste. A gente faz isso, não faz? Enquanto está um irmão tudo alegrão lá, né? Todos nós temos um filho mais alegrão e um mais assim, né? mais down. E a gente tenta ensinar o alegrão a respeitar o down, não é? A respeitar o que está triste, que está para baixo. E a gente também tenta ensinar aquele que está para baixo, falar, respeita que seu irmão está feliz. Não é mais ou menos essa a conversa que o pai do filho pródigo quis fazer? Filho, eu precisava me alegrar. Tudo bem você está revoltado, eu te entendo, mas o seu irmão está feliz, está tendo um pagodão lá no fundo por conta disso. Se você ficar aqui com bico, você não vai curtir a festa. Está tendo um churrasco lá, vamos. Essa conciliação que eu penso que é a dimensão casa. A gente aprender a respeitar a circunstância, as circunstâncias do outro. Bom, por conta disso, por eles crerem que Jesus era a revelação caseira de Deus, eles entenderam que precisava de uma dimensão mais caseira da fé. Uma dimensão mais cheiro de gente. Porque o Deus que se fez casa e tabernaculou e fez uma barraca entre nós, nos ensina a sermos nós mesmos. E nos motiva a sermos nós mesmos. Por isso então o templo, com todos os seus aparatos, não comportou essa fé. Foi como um odre que rompeu. E eles foram para casa. A inauguração e a ênfase nessa dimensão caseira, que deslocou o judaísmo do templo, o judaísmo templário, para uma fé mais caseira, foi promovida pelo anúncio de que o Galileu é o Cristo. O Galileu é o Cristo. Porque Jesus e as suas maneiras de revelar Deus, sem protocolos litúrgicos, sem distanciamento, algo pomposo ou luxuoso,
mas pelo exemplo de uma ressurreição que é demonstrada num churrasco, gerou um outro tipo de fé. Tudo bem? Eu fui claro nessa primeira pergunta? O nosso anúncio gera um outro tipo de vida, gera um outro tipo de ser, gera um outro tipo de relacionamento. Você com Deus e você com o próximo. A segunda e última pergunta, e assim eu estou caminhando para o final dessa nossa reflexão, para que a gente vá para casa, macarronada, cochilo, esse tempinho está gostoso hoje, dá aquela dormida, que a gente baba no travesseiro, acorda quase já na segunda-feira. A segunda e última pergunta é: quais são os desafios dessa dimensão da fé para nós hoje, para mim e para você? A maneira de Jesus revelar-se Deus, num intenso relacionamento com as pessoas, entrando nas casas, comendo, dormindo, chorando, acolhendo, amando, nos motiva a um relacionamento diferente com o próximo. Ou, primeiramente, um relacionamento diferente com você e comigo. Crer na revelação do Deus eterno no Cristo Galileu traz a fé cristã para a dimensão íntima, pessoal e humana. Cristo em nós, Colossenses 1:27, esperança da glória, é em nós, inteiramente nós. Nós com nossos sucessos, glórias, alegrias, mas nós também com nossas mazelas, vergonhas, inconstâncias e erros. E não aceitar essa parte de nós, não aceitar a nossa humanidade, contradiz com Cristo que se fez homem. Olhar no espelho e desejar ser um outro é contrário do desejo de Cristo, que não quis se passar como Deus, mas quis ser como um de nós. Filipenses 2:8. Um Deus que não quis se passar por Deus, quer ensinar você a se passar totalmente por você e por mim. E essa abertura, tirar a máscara, a armadura, o escudo, me faz sentir totalmente necessitado de Deus. Porque, meus irmãos, e aqui eu não estou fazendo uma apologia a pecado, por favor, mas a luta contra o pecado é realizada por pecadores. A luta contra o pecado não é realizada por pessoas prontas. A luta contra o pecado é exatamente porque eu sou um pecador. E eu não estou fazendo aqui uma autoaceitação do pecado. Eu estou fazendo uma autoaceitação da minha inconstância. Porque se eu sou são, eu não preciso de médico. Agora, eu olhar no espelho e ver as minhas mazelas, eu confesso: Cristo, eu preciso de Ti. Por isso, então, a primeira retirada de máscaras é diante do espelho. E você falar: eu sou isso, Cristo. Eu sou isso. E eu me lembrei de um hino antigo, da Sarah Kelly, que diz: eu venho como estou. Vocês lembram desse hino? Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aceita um pecador. É isso. Nós temos que chegar diante de Cristo e falar: Cristo, eu venho como estou. Assim, ó, eu venho como estou. O Senhor aceita um pecador? Eu venho como estou. E esse movimento, meus irmãos, de ir a Cristo como estamos e somos, nos dá uma liberdade, ou um início de uma liberdade de aceitar as pessoas como elas são e estão.
Eu ainda me preocupo com uma igreja que se choca com erros e falhas. Eu ainda me preocupo com uma igreja que se choca que as pessoas são pecadoras. Eu ainda me preocupo com uma igreja que se afasta do pecador. Uma igreja que vai... Porque isso é o que a Bíblia fala desde o início. Eu me preocupo com uma igreja que sai de um lugar e vai para um outro porque um líder ali falhou. Eu me preocupo ainda com uma igreja que se afasta daquele que erra. Porque a gente pode entrar num perigo muito complexo, do que eu chamo do complexo da ciranda da bailarina de Chico Buarque. Vocês conhecem a ciranda da bailarina de Chico Buarque? Vou ler para vocês. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. Todo mundo tem piriri, todo mundo tem lombriga, todo mundo tem ameba. Só a bailarina que não tem. Não tem coceira, não tem birruga, não tem frieira, nem falta de maneira a bailarina não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Não tem unha encardida, não tem dente na comida, não tem casca de ferida, a bailarina não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Tem escarlatina, tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente. Medo de descer, gente. Medo de cair. Medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado logo assim que a missa termina, ou o culto. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, quem não tem? O padre também pode até ficar vermelho se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem. Se eu e você entrarmos numa ciranda da bailarina, fingindo não ter aquilo que todo mundo tem, nós não vamos encontrar um Cristo que amou o mundo e se fez um de nós. Eu decidi, meus irmãos, não esconder mais quem sou. Tenho aproximado pessoas e afastado outras, mas mostro quem sou, com os meus erros, com os meus acertos. E vejo que você e eu, o mundo, deseja encontrar casa, deseja encontrar alguém que lhe aceite. E se aprendermos a receber a casa que é o outro, sendo a casa que nós somos, nós viveremos a koinonia do Cristo que veio e quer morar na nossa casa. A pessoa e conteúdo da nossa pregação, Jesus de Nazaré como Cristo, não condiz com a vontade e a necessidade de colocarmos máscaras, escudos, para ocultar as nossas fraquezas. Mas por conta de todos os seus ensinos, Felipe, você pode colocar a próxima tela para mim? Por conta de todos os seus ensinos, me dá liberdade de ser quem eu sou, entende? Porque eu vou tentar abaixar minhas máscaras, e eu vou sentir a vontade de você me julgar, mas Jesus fala, não julgueis. Quando eu baixar o meu escudo, eu vou sentir o medo de errar diante de você, mas a Bíblia e Jesus nos ensina a perdoar uns aos outros. E todos esses versículos me motivam a ser quem eu sou diante de você e permitir que você seja diante de mim, porque eu tenho que cuidar de você, eu tenho que hospitalizar você, eu tenho que te acolher, eu tenho que te amar e não te julgar. E eu acredito, meus irmãos, que essa é uma dimensão de missão para a cidade. Porque as pessoas não estão chegando perto do povo crente, porque elas acham que são menos do que nós. Elas ainda acham que eu, por conta do título de pastor ou reverendo,
sou diferente delas e não tenho uma casa, não tenho uma história e não tenho vulnerabilidade. Que você no templo ou fora do templo seja casa e motive as pessoas à liberdade de eles serem casa diante de você. Que as suas histórias, que o seu despir, ontem o Silvio falou essa palavra, que o seu despir motive a pessoa devagarinho a ir se despindo diante de você. E você faça um esforço em Cristo para não julgá-la, para não ser também julgado, com o mesmo julgamento que você coloca sobre ela. Ao mostrar o que temos e somos, ao abrirmos a porta da nossa casa, nós encontramos o caminho verdadeiramente vivo para uma íntima comunhão com Jesus, clamando a necessidade dele entrar e cear conosco, e nós com ele. A vontade e a necessidade de sermos casa, deixar os nossos fardos, máscaras, como também deixar as nossas armaduras e escudos tão pesados, impostos por esse mundo, mostrar os nossos machucados, mostrar as nossas cicatrizes, encontra acolhida e hospitalidade numa comunidade que se dispõe a seguir esse caminho. De casa em casa, cada um podendo ser inteiramente casa, na comunhão caseira, a comunidade cristã hoje é convidada a ir formando o corpo de Cristo. Um aglomerado imperfeito de gente como a gente. Judeus, gentios, romanos, gregos, mulheres, homens, todas as tribos, raça e nação, que João viu lá em Apocalipse 7. Eu vi uma grande multidão, formada por todo tipo de gente, tribo, raça e nação. E todos eles gritavam: venha o Cordeiro, venha o Cordeiro. Seja glorificado o Cordeiro. Que Deus nos motive a sermos casa, meus irmãos. Que Deus nos motive a sermos casa. Felipe, você pode voltar na última tela? Ontem nós tivemos um encontro com alguns irmãos e irmãs da nossa igreja que estão já há muito tempo abrindo as suas casas, e as suas casas físicas e as suas casas espirituais e casas humanas, para receber durante a semana outros irmãos. Nós temos aqui um grupo de irmãos que realizam o que antes nós chamamos de células, mas que agora nós decidimos chamar de casa em casa. E você é convidado a estar nesses encontros que acontecem semanalmente. Nesses encontros, a tentativa, a nossa busca é fazer um pouco disso que foi pregado aqui. Você então, que deseja durante a semana participar de um encontro de casa em casa, você pode entrar em contato com a secretaria da nossa igreja e perguntar: qual a casa mais perto da minha casa? Ou, necessariamente, não precisa ser por endereço, qual a casa que aquela pessoa que eu gosto vai? E você tem a liberdade de estar encontrando com ela durante a semana. A partir dessa semana, nós vamos então começar os nossos encontros de casa em casa. E é um momento como esse, que você pode ir com a sua bermuda, com o seu short furado, com a sua camiseta furada. Também nem tanto, né, meus irmãos? Estou aqui brincando, você sabe que tudo é uma retórica. Você pode ser escovar o dente. Você pode ir como está. E você também pode convidar amigos, amigas, pessoas que trabalham, estudam com você, para estar nesse ambiente. E o nosso desejo é que aquelas pessoas que ainda têm uma ideia de templo, que talvez não venham aqui por conta dessa ideia de templo, vão quebrando esse gelo para experimentar você na sua casa. E aí elas vão entendendo que nós somos não extraterrenos, não ETs, mas como somos gente como gente. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos orar? Pode ficar em pé?
A nossa experiência de fé não tem mais coerência com um templo com véu, porque o véu foi rasgado. A nossa experiência de fé não tem mais coerência ter sacerdotes, porque agora todos nós somos sacerdotes. A nossa experiência de fé não tem mais coerência em lugares santos, porque nós somos santos, e a glória de Deus está em mim e em você. Onde quer que estejamos, nós manifestamos as primícias do reino de Deus. A nossa experiência de fé não condiz mais com um estilo de vida pomposo que te faz entender que você é mais do que as pessoas. Mas a nossa experiência de fé nos faz humilharmos, nos tornarmos humanos e nos aproximarmos das pessoas. E assim revelarmos um Cristo que ama o mundo, Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado, Deus, porque um dia o Senhor viu essa casa aqui, como eu contei um pouco para os meus irmãos, aquele garoto, aquele menino, correndo pelo bairro, com a história que tinha, com as dúvidas, com as lutas, com as inconstâncias, com a vulnerabilidade. E obrigado que o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor veio na vida dos meus irmãos e irmãs. E o Senhor hoje está em nós, esperança da glória. Totalmente nós. Pai, no nome de Jesus, que nós não tenhamos uma experiência arrogante de fé, porque não condiz com o Cristo que se humilhou. Pai, no nome de Jesus, que nós não tenhamos uma experiência de fé, de hierarquia, porque não condiz com o Cristo que se humilhou por cada um de nós e foi exaltado pelo Pai. Pai, no nome de Jesus, onde quer que estejamos, no templo ou fora dele, que sejamos casa do Senhor, casa do Senhor. Pai, que as pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco, não tenham o constrangimento de se aproximar de nós sendo quem são, mas que o nosso olhar, o nosso jeito de ser, seja de hospitalidade, assim como o Senhor, assim como o Senhor. É isso que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, amém. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Som. Que a graça maravilhosa de Deus Pai esteja com você e a sua casa. Esteja com você e plenamente você. Que o grande amor incondicional de Deus faça com que você se ame e ame o seu próximo. Que a graça manifesta em Jesus o Cordeiro te leve, meu irmão e minha irmã, a prosseguir sendo casa, Amém. Até que Ele venha e nos faça plenamente a sua casa. Isso eu peço no nome de Jesus Cristo sobre a vida de você. Amém.